É ou não é, Tidiquito? Tá por aí ainda? Gente, eu vi um comentário aqui se eu tô fazendo live de manhã agora. Sim, live de manhã todos os dias aqui neste canal, eu e esse rapaz tão lindo que aparece aí. Ô meu filho, o que você Tô acha aí? sim. Renato Tô... Gaúcho, Crespo ou Dorival para substituir Luiz Zubeldia e o lance desse Luciano aí. Você não acha que demonstra uma tremenda falta de caráter? Porque eu não gosto do Zubeldia. E eu sempre falei isso. Eu não gosto do trabalho do Zubeldia. Hoje eu questiono também muita coisa além do trabalho dele. Mas o Luciano não tinha o direito de fazer o que fez com o Zubeldia. Você não concorda? Concordo. Isso que você falou é muito coerente. E, inclusive, eu não tinha parado para pensar nisso. É realmente isso, né? O Zubeldia sempre se. Sempre. Foi fã. Ele não só que ele foi fã, ele sempre se colocou, né, à frente da bala ali, ele sempre se colocou à frente de alguns problemas para defender o Luciano. Ele sempre tentou defender, blindar o Luciano e falar que o Luciano era importante. É engraçado isso que você falou, é exatamente isso. Aí o Luciano sai, ao invés do Luciano chegar lá e cabeça abaixada e dar um abraço no Zubeldia, ele tinha que abraçar por esse futebolzinho que ele tá jogando, por esse futebolzinho que ele tá apresentando já faz meses. Ele teria que, quando ele sair, em qualquer interação com o Zubeldia, ele tinha que abraçar o Zubeldia e beijar o Zubeldia em agradecimento ao Zubeldia, com esse futebol que ele tá jogando de continuar titular no São Paulo Futebol Clube. Aí ele chega, e é o que você falou, vira as costas para um técnico que sempre bancou, que sempre protegeu esse cara, que sempre defendeu, até mesmo às vezes sem razão e sem motivo. E eu vou além. É de uma muitas vezes sem razão e sem motivo, porque sempre que o Luciano foi criticado pela torcida, a crítica era justa. Exatamente. E é de uma sacanagem isso, porque a gente vê o nosso. Você vê, a gente sempre odiou, né, esse tipo de ato, estando no Morumbi. Aí a gente vê aquele nosso banco maravilhoso, aquele nosso banco lindo, estofado ali, desenhado, todo personalizado do São Paulo, o cara dando soco. O cara não consegue ganhar do esporte em casa e ele sai dando tapa ali, dando porrada no banco. E sabe o que é o pior? Que? Sabe aonde está a maior falta de respeito, a maior falta de consideração? Onde? Tá bravo já, né? É porque isso irrita. Eu falo E umas coisinhas que te inflama aí, né? Mas quem que entrou no lugar do Luciano? Independente, tem um companheiro. Foi o Matheus Alves? Ou foi o André Silva? Foi Um dos foi dois, um né? dos dois. Foi um dos Ou o dois. Ferreirinha, não lembro que hora que entrou, mas entraram Matheus Alves, Ferreirinha e André. Independente, tá? Oh, Não é só uma falta de respeito com quem entrou no lugar dele. São sim. com todos os jogadores ali. É. O que esse cara, que já deveria ter ido embora do São Paulo, tinha que fazer era olhar com respeito e tentar motivar quem tá entrando. É. Não é olhar para si, ele olha para ele de forma individual, não existe. Para ele não existe André Silva, não existe. A impressão que eu tenho, tá, gente? Para ele não, a impressão que eu tenho aqui pro Luciano não existe André Silva, não existe Ferreirinha, não existe Lucas Ferreira, não existe Caleri, Matheus Alves, não existe Zubeldia. E a impressão que eu tenho é que pro Luciano não existe São Paulo. Eu vejo que pro Luciano existe Luciano. Então isso é inadmissível. Essa conduta, esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento é inaceitável. É inadmissível. Porque é uma coisa muito louca, né, cara? É recorrente. Se o cara sai de um jeito. Se ele perder um pênalti numa final, numa semifinal, o time tá sendo eliminado e ele sai pé da vida e todo mundo viu que o cara tá se cobrando, beleza. Mas pelo que nós conhecemos do Luciano, a impressão que dá é que ele sai putinho, sai bravinho por conta da alteração. Isso é inaceitável. Isso é inadmissível, nós não podemos aceitar isso. Eu fico imaginando se nós estamos jogando bola, cada um joga só futebolzinho, estamos jogando de terça-feira com os amigos, né? Você tá jogando de quinta com seus amigos aí. E aí, do nada, o cara sai com os amigos, ele pega um copinho d'água daquele jeito, ele chega e começa a capotar o banco no soco, e tá com o copinho daquele jeito no chão, pegou acho que água no Sabino ali, os caras estavam do lado dele. Como é que o cara fica do lado ali vendo uma cena dessa? Isso aí, Incomoda. isso Incomoda. não
isso. É que no futebol realmente não é um ambiente de trabalho normal, eu concordo. Agora, no ambiente de trabalho, você vem com um clima daquele, com um astral daquele, você atrapalha o ambiente inteiro, cara. Uhum. Qual que é o ânimo? Tudo bem que era o Sabino que estava no banco, era o preparador físico, né? Não são caras que É, vão jogar. Não vão jogar mais. mas Sabiam jogador tá V, né, saído já. Juba? Mas os jogadores eles estavam longe, a maioria já estava no aquecimento, mas jogador vê, jogador sente esse clima. Não, Você não não só pode. isso, vai pro vestiário depois, o Sabino, que eu não lembro quem tava do lado dele, acho que era um goleiro reserva, o Sabino, tinha um preparador físico, o cara vai pro banco de reserva, vai pro vestiário, vai tomar banho e tal, vai pro ônibus pra ir embora, aquilo ali é um clima do caramba, cara. Aquilo Exatamente. fica um climão do caramba. Isso aí, para um ambiente de trabalho, você vai conturbando, você vai pipocando, você vai piorando a cada momento. Então, pro próximo jogo, nós temos que contar com a ausência do Lucas e do Oscar, nós temos que contar com a injustiça com relação a André Silva e Rian Francisco e também com o ambiente conturbado, porque um bobalhão, foi dar soco no banco de reservas e também tacar copinha d'água porque tá bravo com um técnico que sempre o protegeu, cara. É, é. É inacreditável. Agora eu fico pensando aqui, como que fica? Uma das outras Fala. coisas, Juba, inclusive você mencionou em relação ao Sabino, é outra coisa inaceitável, inadmissível, que não pode passar, gente. Isso é uma loucura. E parênteses, detalhe aqui, gente. O Sabino jogou bem. Jogou. O Foi Sabino melhor, foi jogou. melhor que o Alan Franco Arboleda. O Sabino jogou bem contra o Sport. Só que a questão não é essa. Por que alguém consegue me responder por que o Sabino estava jogando? E Porque o Igor assim, Vinícius então, e o Igor Vinícius então, também, por quê? o que me incomoda, gente, é a falta de lógica, é a falta de norte. Qual que é o trabalho? Qual que é o time? Porque o Ferrarese ele vinha jogando muito bem. Nós tínhamos uma ideia de que quando ia entrar com 3 zagueiros, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Eu simplesmente não consigo entender o que o técnico está querendo. Ele poupa um ou outro, ele poupa o time inteiro. O que ele faz? O que ele está fazendo? De novo, gente, o Sabino jogou bem, mas por quê? Qual que é o motivo do Ferrarese não jogar? Aí agora é uma bagunça extrema, ninguém sabe quem é a zaga no próximo jogo. Daqui a pouco ele tira o Alan Franco e entra com o Ferrarese, ou ele tira o Arboleda. Independente, o Sabino, de novo, gente, o E Sabino você jogou. acha que ele vai tirar o Luciano pro próximo jogo contra o Tadieres? Não tira, não, ele já falou na coletiva, Não, ele falou que ele não sabia. Quando ele foi perguntado sobre o chilique do Luciano, ele falou: Isso eu não vi. Ele, tipo assim, ele falou: Eu não vi isso aí. Então, pode ter tido uma lavagem de roupa suja, pode ter tido uma Então, roupa suja. mas ele vai ficar até contra o Tadieres? Porque ele tá pra cair. Na verdade, ele já caiu, né? E Ah, assim, já. Agora o Zubedia caiu. ele já caiu. Ele já caiu. Tem que saber quem vai chegar no São Paulo aí. Agora, nós já vamos falar do técnico, só que assim, cara, como é que essa diretoria, eles testam a paciência da gente, né? Eles testam a paciência e o nosso raciocínio. Como é que joga fora um jogo de brasileiro e estão para jogar fora um jogo de Libertadores? Joga no lixo. Ué, o Júlio Casares, a postura que teve quando o São Paulo foi eliminado pelo Palmeiras, garfado. E aqui eu falo a verdade, foi garfado, o São Paulo foi roubado contra o Palmeiras. E eu não tô dizendo nem que foi premeditado tal, mas aquilo que o cara do VAR fez, aquilo foi uma vergonha para a história do futebol brasileiro. A própria federação assumiu. Assumiu. Então, assim, quando eu falo roubado, não é que o cara veio comprado para rodar, é isso não. Tô falando que o São Paulo foi roubado na gira do futebol aqui, né? Não vou falar o que eu penso, inclusive, em relação ao árbitro de vídeo, porque eu não posso falar. Eu tenho a minha opinião sobre ele. Eu tenho. Mas tudo bem que foi um erro. Vamos dizer que foi um erro. O Júlio Casares, ele chega totalmente sereno, rindo. Ele vem na zona mista ali, dando risada. E aí ele fala assim, ó, olha, veja bem, tô com muita, não, hoje o que aconteceu aqui não pode. Fomos, tô perplexo. Nós não podemos aceitar e tal. Isso é o jeito de quem não pode aceitar, cara. Isso aqui é o jeito de quem não pode aceitar, de quem realmente tá perplexo, tá desesperado? Claro que não. Então, assim, quanto que o São Paulo tá preocupado em ganhar é a minha questão. Você falou bem. Por que nós estamos jogando um jogo no lixo do brasileiro? E aí você fala um jogo, por quê? Porque foi até agora somente contra o esporte e nós estamos deduzindo que o Zubeldia cai na quarta-feira contra o Tadieres se ele perder. Então, assim, seria só um jogo do brasileiro, mas não é.
Nenhum técnico, nenhum, até hoje, ele chegou e falou assim: "Ó, eu preciso de um jogo pra montar o time". Exatamente. Não, então, Perde meio ano, cara, mas é aí que tá a questão. Essa diretoria horrorosa, patética, eles chegam para nós, porque assim, esse diretor de futebol, essa gentalha aí, eles chegam para nós e, não, o ano que vem vai ser pior, vocês são tudo idiota, né? Ele dá a entender que a gente é tudo idiota, tudo trouxa, que nós não temos cérebro, desculpa a boca, inclusive. E aí ele fala, o ano que vem vai ser tudo pior, porque entra dinheiro, ninguém sabe para onde vai o dinheiro, né? A receita da bilheteria só aumenta, Superbet é um patrocínio bom aí, pelo que nós temos ideia, o Evangelos Marinax chegando, venda de jogador, e os caras chegam com essa historinha de só piora. Não, vai piorar, vai piorar. Então, aí o que eles fazem? Vocês estão. A gente está pouco acostumado a ver isso, porque o próximo técnico, que o Zubeldia já está fora. Aí o próximo técnico, a gente já vai falar do Antônio Oliveira, Dorival. O próximo técnico já chega já, se perder, a diretoria já tem a desculpa pronta. Não, mas espera aí, torcida. No mínimo um ano, dá tempo pro cara. O cara não teve pré-temporada. Só que quem tirou a pré-temporada foi a própria diretoria. Quem deixou esse inútil foi a diretoria. Então, quando a gente chegar em setembro, outubro, que já tivesse sido eliminado de tudo, se trazer um cara verdade. tipo o Antônio Oliveira ou o Diniz, eles vão chegar e não, mas espera aí, ele não teve pré-temporada. Só que quem não fez o planejamento? Quem não fez nada de certo? Quem que faz um trabalho ordinário, ridículo? E se São contratar vocês. e se contratar Antônio Oliveira ou o Diniz, não é pra perder, não parece que é de propósito pra perder? Parece, parece. Então, Juba, esse Antônio Oliveira, ele foi visto aí no Morumbi. Isso aí, gente, não dá para não problematizar. Vocês podem chegar, Juba, te digo, o cara só tava lá. Eu acho muito estranho. Eu acho muito estranho, nunca vi esse cara lá. E ainda mais agora que o técnico já está demitido. Parece que eles vão jogar. Eu espero que ele saia antes do jogo contra o Tadieres. Nem que for para colocar o Milton Cruz. Vai jogar mais um jogo no lixo. Mas eles não estão nem aí. Quem se importa com o São Paulo somos nós. A diretoria, a gente, para mim, tá? Isso é opinião. Para mim, eles não estão nem aí. Aí trazer um cara igual esse Antônio Oliveira, eu não gosto. Para mim é mais um erro. Eu não gosto. Eu acho fraco. Vi bem no Atlético Paranaense, vi bem no Corinthians, não gosto. Cuiabá. Cuiabá, para mim é mais um técnico que não se justifica. Não justifica a contratação. Se esse cara amanhã ou depois vir para o São Paulo, eu posso queimar a língua? Posso. Mas não é uma contratação lógica. Não é uma contratação coerente. E aí eu sei que vocês estão falando do Dorival, do Crespo, do Renato Gaúcho. São nomes bem melhores para mim. São nomes coerentes. Pode dar errado? Pode. O Dorival pode dar errado? Pode. O Crespo pode dar errado? Pode. O Renato Gaúcho pode dar errado? Pode. Isso é futebol. Só que o que é mais lógico contratar? O Dorival, o Crespo ou o Renato Gaúcho? Ou o Antônio Oliveira, Diniz? Para mim é o Dorival, o Crespo ou o Renato Gaúcho. Um técnico tipo assim. E aí nós falamos, o Juba citou bem, nós falamos da pré-temporada. Eles vão falar, né? Não, tem que dar tempo. Aquela lenga-lenga deles que parece que é para perder. O Dorival pegou o trabalho um lixo, o time um lixo, completamente desacreditado, com os torneios em andamento, e o Dorival mudou o time da noite pro dia. Dorival mudou tudo na hora, com conversas. Isso para mim é uma Motivação. conversa, motivação. Isso para mim são características e qualidades excelentes do Dorival. Eu gosto disso, porque hoje em dia, o mundo do jeito que tá, galera. Mas isso o Renato Gaúcho também tem, hein? Esse tipo Também de conversa, também esse tem. tipo de conversa e motivação, o Renato Gaúcho também tem. Trato com vestiário, o Renato Gaúcho também tem. É um técnico parecido, né? Exatamente, exatamente. O Renato Gaúcho, Juba, eu prefiro, para mim o nome ideal seria o Dorival, mas me agradaria também a chegada do Renato ou do Crespo. Eu sei que a torcida, inclusive eu tô fazendo bastante enquete aqui no canal, e a torcida ela tá bem dividida em relação ao Renato Gaúcho, Dorival e Crespo. Eu adoraria o Renato Gaúcho comparado a tudo isso que tá acontecendo, né? A tudo que a gente vê. Sondagem do Diniz, Antônio Oliveira aparecendo no Morumbi.
Agora, parece que o Nicola falou que a diretoria, o Nicola veio, né, que falou que a diretoria não estão negociando, o Antônio Oliveira não vai vir. Eles sempre falam isso, né, com qualquer O Nicola sondagem. não sabe. Com todo Então, respeito ao Nicola, que eu gosto muito dele, ele não sabe. eu também acho que, por mais que falaram isso para ele, não vão abrir o jogo. Não vão. Para mim, é uma excelente notícia, uma notícia maravilhosa e espetacular esse Antônio Oliveira não vir. Então, diante disso aí que a gente vê, Carpini, Zubeldia, Sondá Diniz, Antônio Oliveira aparecendo no Morumbi, o Renato Gaúcho, para mim, seria um ambiente espetacular. Para mim, eu adoraria o Renato Gaúcho perto disso aí. Agora, se você me perguntar, Didi, fala aí o seu nome. Gente, eu sou Tim Dorival. Eu sei que muitos Tim Dorival! Gostei da frescura. É assim, é time Dorival, assina logo Mister. Assina logo Mister Dorival. Já faz 72 horas que o cara tá desempregado, né? E nós estamos aqui, né, com o Zubeldia. É foda. Eu sei que muitos não gostam e muitos gostam do Dorival. Para mim, com o que tem disponível aí, o que a gente vê de falas recentes de Renato Gaúcho, Crespo e a disponibilidade recente do Dorival e esse Zubeldia que já era para ter sido demitido ano passado, para mim seria o Dorival Júnior com certeza na cabeça, Jubá.